Essa compra foi feita por um negócio chamado leverage buyout, que é uma aquisição alavancada. Basicamente, você compra a empresa usando empréstimo, mas quem paga o empréstimo é a própria empresa que foi comprada. O que isso quer dizer? A EA foi comprada e imediatamente ganhou uma dívida de 20 bilhões de dólares. E ainda vão pagar uns juros de 1,8 bilhões de dólares. Então, assim, não sei se é mutreta, né? Mas é um negócio que é muito estranho. Até porque, né, a EA falou para os investidores que vão cortar 700 milhões de dólares em gastos, né? Que isso quer dizer layoffs, as pessoas vão perder empregos, né? A gente falou no episódio passado com a Isadora e tal, que o CEO da EA se deu um bônus de 38 milhões de dólares, mais alguns com 12 milhões de dólares, por aí, enfim. Então a gente vê o estado da indústria de games está excelente. E assim, qual que é o plano dos caras, ao meu ver? Provavelmente vão cortar uns 60%, 70% da folha de pagamento e aí meter AI em tudo e vai ser assim, né? Inclusive, eu consegui uma fonte, tá? Em off, que sobre a própria BioWare, né? Que fez Mass Effect, Dragon Age, alguns jogos de Star Wars, que só tem advogado e produtor sobrando lá pra vender o que sobrou de estúdio e computador e tal. E assim, não tem mais nada lá, não vão produzir jogos, né? E eu acho que assim, a própria EA vai focar em EFC, Battlefield, talvez, jogos de tiro, não sei, The Sims, mas não vejo eles produzindo jogos diferentes ou investindo em jogos diferentes, né? Mas esse negócio de você compra uma empresa e agora a empresa tem uma dívida com você, é estranhíssimo, né? Eu tenho mais a comentar, inclusive, como eu falei da participação do Jared Kushner, mas Edu, o que você achou dessa história aí? Bom, para começar esse lance da empresa poder se alavancar para ela ser adquirida é muito estranho, é o tipo de coisa que a gente consegue supor que só multibilionário consegue executar. Se fosse alguma pessoa normal tentando fazer isso, ia ser considerado ilegal, ia ser um problema. Mas como é gente que tá acima da lei, as coisas acontecem, né? Cara, eu acho que é uma péssima notícia, sinceramente. Eu não acho que é um problema uma empresa de games, principalmente de capital aberto, se tornar uma empresa de capital fechado, principalmente quando a liderança e os donos querem de fato desenvolver games, entregar bons produtos para os seus clientes, mas aí não é o caso, né? A gente sabe que é uma aquisição que ela tá rolando na busca só pelo lucro, a ideia é vender jogos e não desenvolver bons jogos, né? Que eu acho que é uma frase que eu falo bastante, mas que eu acho que exemplifica bem essa mentalidade, né? Que o investidor ele quer vender jogo e o cara que gosta de games quer desenvolver jogo bom. E no fim, quando você desenvolve jogo bom, você vende, mas é uma forma diferente de você trabalhar. Nesse caso, eu fico triste porque, assim, eu tenho bons amigos que trabalham na EA. Felizmente, eles trabalham em áreas que são um pouco mais distantes do desenvolvimento puro. Então, um desses meus amigos, ele trabalha com telemetria, ou seja, ele analisa dados que são captados de sessões de gameplay para poder depois analisar se o jogo tá bem balanceado, se tem melhoria que dá para fazer. Isso num jogo single player, por exemplo, você vê onde a maioria dos jogadores está travando e você imagina que ali existe um problema de design. Se é num jogo online, você consegue balancear armas, por exemplo, num jogo de tiro. Eu tenho um outro amigo que trabalha na hora de inserir, é algo parecido com telemetria, mas inserir medidores dentro dos games. Então, são pessoas que estão em áreas que não são diretamente ligadas ao desenvolvimento de games. Elas trabalham com tudo que é projeto que está dentro da EA. Acho difícil eles serem demitidos, mas eu fico triste pelos que estão correndo o risco de perder o emprego depois dessa aquisição. A EA não é uma empresa que tem boa reputação e eu acho que tende agora a só piorar, porque lembram, a EA já foi eleita a pior empresa da América do Norte ou dos Estados Unidos, algo do tipo. Eu acho que na ocasião foi um mix de exagero com revolta dos gamers, mas reflete o fato de que não é uma empresa que estava agradando, né, as pessoas. E aí, quando eles conseguem emplacar um projeto legal, tipo o Dead Space, é uma franquia da EA, teve o Dead Space Remake, eles têm Dragon Age e várias outras franquias de peso, né, Mass Effect, são franquias que estão paradas, o último Dragon Age não foi bem recebido, é uma situação muito chata, né, o Dead Space teve o remake, mas não vão fazer o remake do 2 nem do 3, então a gente vê que é uma empresa que pensa muito nos números e pouco nos jogadores, então até combina, né, essa aquisição com a EA, e sendo uma aquisição por sauditas, a gente imagina que a gente vai ter problemas com o desenvolvimento de The Sims e diversos outros jogos, dependendo do tipo de valores que vão querer ou não expressar nos futuros lançamentos. Mas, enfim, Davi, eu acho que você tem mais para falar. O Vandep, eu sei que tem mais para falar. Eu ia só assim comentar, acho que você falou bastante, Edu, e
Van Depp também a respeito do que eu ia colocar, mas assim, só pra gente reforçar, né, e também contextualizar ainda mais esse assunto, porque uma das coisas que eu mais penso, né, desde que a gente começou a comentar sobre esses assuntos de mercado no debate, e a gente também acompanha os comentários da galera, é aquele comentário que eu já trouxe em episódios passados, do cara que veio na boa mesmo, assim, perguntar, gente, mas no que isso me afeta, eu que só quero jogar videogame, né? Eu que só quero comprar jogo, né? E é importante a gente contextualizar, porque eu sinto que existe na cabeça, né, da maioria das pessoas, uma distância enorme entre o que acontece no mundo dos negócios e o que acontece ali na hora que eu pego aquele jogo, coloco no meu console, seja ele, né, mídia física ou mídia digital. Então é legal a gente também trazer um pouco mais de clareza sobre isso, que você, inclusive, Edu, já estava fazendo agora na sua fala. Mas só para deixar claro, né? Como você mesmo falou, a empresa ser de capital fechado é problema? Não. A Valve, por exemplo, é uma empresa de capital fechado. Existem aspectos positivos e negativos em uma empresa ser de capital fechado. Eu acho até que acaba sendo, na minha opinião, em geral, talvez até mais interessante empresas de capital fechado na indústria dos games do que empresas de capital aberto, porque eu me preocupo muito com aquela história que, inclusive, o Leon, em episódios passados do debate, já mencionou, que é a busca dessas empresas de games de capital aberto sempre pela história do número ficar sempre maior, né? O número da ação ficar sempre maior. E aí onde vem, inclusive, muitas práticas apelativas, predatórias que a gente vê na indústria dos games, que se tornou uma indústria pautada por empresas de capital aberto, né? Então a EA virou capital fechado, não necessariamente isso é algo ruim, mas o lance é quem comprou a empresa para tornar ela capital fechado, né? A EA, a meu ver, ela deixou de ser uma empresa, ela virou na verdade um ativo, porque ela não tem mais um dono, diferentemente da Valve lá que tem em grande parte o dono dela, né? Na figura lá do nosso Deus Salvador, que vai estar aí na tela para vocês, nossos queridos, né? Mas enfim, a EA, ela virou um ativo, ou seja, ela é parte do interesse financeiro de pessoas que muito provavelmente daqui a pouco vão querer revender ela para ganhar dinheiro em cima dessa troca, né? Da compra pela venda. E aí é onde eu acho que mora o problema. Inclusive, como você mesmo falou, Edu, é bizarro como isso é possível, né? Uma empresa ser comprada e, ao mesmo tempo, ela contrair uma dívida a partir do valor que foi utilizado para comprar ela. Mas só para ser assim, mais direto, né, e poder passar a palavra pro Van Depp também e tal, só para deixar claro, como é que isso afeta, na minha visão, os jogos que a EA vai estar produzindo daqui para frente? Primeiro que a maioria desses estúdios, como o Van Depp bem colocou, vão ser depenados. A gente vai estar falando agora de estúdios que não vão ter mais a discussão se vão ou não usar, por exemplo, IA para simplificar processos e para tornar um jogo mais, digamos assim, fácil de fazer, com muitas aspas, né? Porque vai ficar, obviamente, pior de se fazer por conta disso. Mas outro ponto também muito, muito importante é que os jogos vão ser agora lotados de microtransação. Porque as microtransações, especialmente em jogos como o EAFC, já são existentes, ou seja, elas já são elementos que existem ali dentro, mas agora, com o interesse de você cobrir uma dívida de bilhões de dólares, é aí que o negócio vai pro beleléu também. E, de novo, quando você for atrás de reclamar pro dono da EA, esse dono é um saudita, é um grupo de pessoas que ninguém sabe nem o nome direito e tal. Então, assim, muito provavelmente o público que é fã dos jogos da EA vai sofrer muito e não vai ter para quem reclamar, porque nem o dono, de certo modo, a gente sabe quem é, porque é um conglomerado de pessoas que a gente, né, só sabe que, em parte, são sauditas. É uma tristeza gigantesca.